contraste é absurdamente irônico. O tratado teológico mais influente de toda a história da Igreja cristã, o texto que moldou de forma irreversível as mentes de gigantes como Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino. Ele não foi escrito no silêncio contemplativo de um gabinete acadêmico, né? Nem num mosteiro. Exato. Ele foi forjado no meio do caos absoluto de uma campanha de arrecadação de fundos. O autor estava temendo pela própria vida, antecipando uma viagem extremamente perigosa a Jerusalém, e enquanto isso tentava desesperadamente conseguir patrocínio para uma nova missão na Espanha. E o detalhe mais fascinante de todos: essa carta colossal provavelmente não foi lida para uma mega igreja em estado de silêncio reverente. Historicamente, ela foi performada em voz alta por uma mulher chamada Febe, circulando por várias igrejas domésticas, apertadas, barulhentas e possivelmente muito divididas na capital do Império Romano. O que a gente percebe imediatamente é como o contexto físico, social e até financeiro molda a mais alta teologia. E para dar conta dessa complexidade, o objetivo da nossa análise aprofundada de hoje é fornecer um verdadeiro briefing de inteligência teológica. Guiados pelos comentários de 3 gigantes contemporâneos, que são o Douglas Moo, o Thomas Schreiner e a Beverly Gaventa. Ao cruzar as pesquisas deles, a gente vai mapear o pano de fundo, entender a crise iminente e destrinchar os grandes debates acadêmicos. E são esses debates que formam o solo fértil onde a teologia da Carta aos Romanos pode florescer. É a preparação de terreno essencial para qualquer pessoa que queira compreender a magnitude desse documento antes de mergulhar nos capítulos individuais. E para estabelecer esse terreno, a gente precisa olhar para os dados fundamentais de produção. Em termos de gênero literário, a maioria dos estudiosos classifica Romanos como uma carta-ensaio, ou um tratado teológico, mas firmemente enraizada num contexto histórico ocasional muito específico. Thomas Schreiner e Douglas Moo apontam um período ali entre 55 e 58 d.C., sendo o ano 57 o cenário mais provável. A carta foi enviada de Corinto, possivelmente redigida no porto vizinho de Cencreia, que é exatamente de onde a Febe, a portadora e patrona, que entregou a carta, partiu. Mas a mecânica da escrita é o que realmente chama a atenção, porque a autoria é inegavelmente do apóstolo Paulo. Só que ele não redigiu o documento sozinho numa escrivania. Ele ditou o texto. Ditou a um secretário, um amanuense chamado Tércio, que inclusive deixa a própria saudação lá no capítulo 16. E o Tércio não estava só ouvindo e escrevendo calmamente num pergaminho luxuoso. A pesquisa histórica sobre o trabalho de um amanuense no primeiro século, que o Schreiner detalha muito bem, sugere que o Tércio provavelmente usou taquigrafia. Um sistema de anotações rápidas feito em tábuas de cera, certo? Isso. Era a única forma de capturar o fluxo de pensamento complexo e acelerado de Paulo. Houve a criação de um rascunho, extensas revisões em equipe e só depois o Tércio transcreveu a versão final em papiro ou pergaminho, o que era um processo incrivelmente caro e trabalhoso. E isso explica a estrutura tão cuidadosa da carta, o uso constante de conectivos lógicos. O resultado final desse esforço carrega um peso histórico incalculável. Como o próprio Lutero declarou, Romanos é o mais puro evangelho, é um texto digno de ser consumido como pão diário. Calvino também afirmava que entender Romanos era encontrar uma porta aberta para os tesouros mais profundos de toda a Escritura. É um nível de profundidade literária que nos obriga a ser muito precisos sobre as ferramentas que a gente vai usar para interpretar o texto. Por isso, a escolha de Moo, Schreiner e Gaventa como nossos guias não é acidental. Cada um deles traz um DNA teológico e metodológico bem distinto, criando lentes analíticas que mudam completamente a iluminação do texto. O Douglas Moo, por exemplo, ele representa a tradição exegética evangélica clássica e reformada. A lente dele é focada no que a gente chama de história da salvação, ou seja, a continuidade entre a aliança de Deus com Israel no Antigo Testamento e a formação da igreja cristã. Para ele, a espinha dorsal de Romanos é a justificação pela fé, vista como uma implicação lógica da graça divina lidando com o pecado humano.
Contrastando com essa visão, o Thomas Schreiner trabalha com uma abordagem focada em rastrear o fluxo lógico implacável das argumentações de Paulo. A lente do Schreiner é fundamentalmente doxológica. Ou seja, focada na glória de Deus. Exato! Ele argumenta que a justificação pela fé não é o objetivo final de Romanos, mas sim um meio para um fim maior, que é a glória de Deus. Tudo no texto aponta para Deus sendo glorificado. Já a Beverly Gaventa traz o que no meio acadêmico nós chamamos de uma leitura apocalíptica. E aqui vale esclarecer que apocalíptico não significa o fim do mundo com fogo e enxofre. Perfeito. Significa a revelação de uma invasão cósmica. Para Gaventa, ler Romanos apenas como um manual sobre como indivíduos são perdoados para ir ao céu é reduzir drasticamente a carta. Ela argumenta que o evangelho em Romanos é Deus invadindo a realidade presente para resgatar um mundo que foi sequestrado e escravizado por potências alienígenas. E com essas 3 vozes estabelecidas, nós podemos avançar para o primeiro grande debate acadêmico em torno do livro, a questão da integridade e o enigma do capítulo 16. O consenso absoluto entre os nossos autores é de que Paulo escreveu o texto. Mas houve um longo debate sobre se a carta enviada a Roma terminava no capítulo 14, no 15 ou no 16. Teve uma teoria acadêmica muito influente no século XX, encabeçada pelo T.W. Manson, que sugeria que o capítulo 16 era, na verdade, um adendo enviado à cidade de Éfeso. E o raciocínio dele era até compreensível. No capítulo 16, Paulo manda saudações nominais e carinhosas a 26 pessoas diferentes. A grande dúvida era como Paulo poderia conhecer intimamente 26 pessoas numa congregação em Roma, uma cidade que ele próprio afirma categoricamente nunca ter visitado. Pois é, e a resposta a essa dúvida revela muito sobre a dinâmica do mundo antigo. Nossos 3 comentaristas refutam a teoria do Manson, demonstrando que as viagens no Império Romano eram incessantes. Pessoas como Áquila e Priscila, que são saudados logo no início do capítulo 16, eram fabricantes de tendas e comerciantes expulsos de Roma que viajaram para Corinto, para Éfeso e depois voltaram para a capital. Sem contar que a evidência textual é esmagadora. Não há registros de manuscritos antigos confiáveis que terminem no capítulo 15 e omitam o 16. Longe de ser um apêndice acidental enviado para a igreja errada, o capítulo 16 é o cimento pastoral da carta. Cimento pastoral é uma ótima definição, porque se Paulo está escrevendo para uma comunidade que ele não fundou, pedindo dinheiro e apoio logístico para uma missão na Espanha, a estratégia retórica mais genial é listar nominalmente cada indivíduo respeitado daquela comunidade que ele já conheceu pelo Império. Isso estabelece credibilidade imediata. E essa rede de contatos em constante movimento pelo Império Romano explica perfeitamente o próximo grande mistério de Romanos: a origem da igreja e o cenário histórico local. Ao contrário da tradição popular, o consenso histórico é de que nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo Paulo fundaram a igreja em Roma. O evangelho muito provavelmente chegou à capital através de judeus que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, e que depois voltaram para casa. Outra via de entrada foi a constante imigração de escravos, artesãos e mercadores cristãos. Mas o fator crucial, o evento que abalou as estruturas dessa comunidade, foi o decreto de Cláudio. O historiador romano Suetônio registra que, no ano 49, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Devido a tumultos instigados por um certo Crestus, que os acadêmicos reconhecem ser uma variação de Cristo. E é nesse detalhe histórico que nós mapeamos divergências de impacto entre nossos guias. Mon e Schreiner argumentam que o decreto de Cláudio decapitou a liderança original da igreja romana, que era fundamentalmente judaica. E isso deixou as igrejas domésticas em Roma inteiramente nas mãos dos cristãos gentios por um período de 5 anos. Quando Cláudio morreu no ano 54, o edito perdeu a validade e os judeus começaram a retornar à capital.
O choque cultural foi imediato e severo. Os judeus cristãos encontraram uma igreja com uma liderança e liturgia gentílicas, que não guardava a lei de Moisés, não observava o sábado e ignorava as leis de pureza alimentar. Para Moe e Schreiner, essa é a raiz exata da tensão entre os chamados fracos e fortes nos capítulos 14 e 15. A teologia de Romanos seria uma resposta pastoral a esse conflito demográfico específico. É fascinante notar como isso espelha conflitos modernos, quando a demografia de uma comunidade muda e novos grupos assumem a liderança, gerando atrito sobre quem dita as regras do convívio. Uma mudança radical na dinâmica de poder. Contudo, a Gaventa introduz uma ressalva crítica a essa reconstrução. Ela alerta para o perigo de basear a interpretação de toda a carta apenas nesse racha histórico. Para ela, afirmar que o Paulo escreveu a sua obra-prima teológica só para resolver uma disputa sobre quem come carne de porco e quem guarda o sábado é reduzir o escopo do apóstolo. Sim, houve a expulsão e o retorno, mas a crise que Paulo aborda é cósmica e epistemológica. Transcende um simples conflito sociológico de adaptação de liderança. E essa divergência sobre a natureza da crise afeta diretamente como cada comentarista entende o propósito principal da carta. Se o foco está no conflito demográfico, como aponta o Schreiner, o propósito de Paulo é unificador. Ele precisa harmonizar judeus e gentios não apenas por um ideal ético, mas porque uma igreja fraturada não consegue financiar uma missão internacional. Roma precisava estar unida para ser a nova base de envio de Paulo rumo à Espanha. O Douglas Moo concorda com o aspecto missionário, mas enfatiza uma postura apologética. Paulo estava sob pesada suspeita nas igrejas do Oriente, ele era frequentemente acusado de ser antinomiano. Ou seja, alguém que é contra a lei moral, que ensina que a graça de Deus é uma licença para o pecado e para a imoralidade. Então, antes de pedir apoio financeiro, Paulo precisava provar a Roma que o seu evangelho não destruía a moralidade do Antigo Testamento, mas sim a cumpria. E a Gaventa, fiel à sua lente apocalíptica, eleva o propósito para além da defesa pessoal ou do financiamento missionário. Ela defende que Paulo escreve para forçar uma mudança de paradigma mental na audiência. Ele quer que os romanos parem de olhar para suas pequenas divisões étnicas e passem a enxergar a guerra monumental que Deus já venceu em Cristo, derrotando os poderes das trevas. E entender esses diferentes motores por trás da carta nos ajuda muito quando olhamos para a estrutura e para os temas centrais do texto. A divisão geral aceita apresenta uma abertura epistolar estendida no capítulo 1, do verso 1 ao 17. Em seguida, temos um corpo argumentativo denso que funciona como um discurso protrepético. E vale esclarecer para quem nos ouve que um discurso protrepético na antiguidade não era feito apenas para informar fatos. Era uma retórica desenhada especificamente para persuadir e transformar radicalmente o comportamento e a lealdade de quem ouve. Esse corpo vai até o capítulo 15, culminando com as saudações do capítulo 16. Mas dentro dessa estrutura persuasiva, o tratamento dos temas teológicos revela o abismo entre nossos comentaristas. O maior exemplo é a definição da justiça de Deus, que é o coração pulsante da reforma protestante, mas nossos autores calibram esse conceito de formas diferentes. O Moo foca primariamente na justificação individual do pecador. Para ele, a justiça de Deus é um status. É a declaração de inocência que Deus concede e imputa ao indivíduo por meio da fé. É uma linguagem estritamente forense, de tribunal. O Schreiner concorda com o aspecto forense, mas expande a visão. Ele define a justiça de Deus fundamentalmente como a sua fidelidade à aliança. Deus é justo porque ele cumpre implacavelmente as promessas que fez a Israel, mesmo que isso inclua o julgamento imparcial do pecado. A Gaventa subverte a linguagem de tribunal completamente. Para ela, a justiça de Deus é um verbo em movimento. É a força retificadora divina invadindo o mundo material. Não é um juiz batendo martelo numa sala fechada. É o poder divino entrando no território inimigo para colocar o universo inteiro de volta nos eixos. E essa definição afeta de maneira profunda a interpretação dos capítulos 9 a 11, que tratam da continuidade da história da salvação.
talvez a seção mais complexa da carta. Moore e Schreiner dedicam muita energia textual para resolver o grande dilema de Paulo, que é: se o evangelho agora inclui os gentios em massa, mas a maioria dos judeus rejeitou o Messias, a palavra de Deus falhou? Deus quebrou as promessas feitas a Israel? A forma como eles resolvem isso é fascinante. O Moore enfatiza fortemente a soberania divina na eleição, apontando que a promessa nunca foi para todo o descendente físico de Abraão, mas para um remanescente escolhido pela graça. O Schreiner foca meticulosamente na analogia da oliveira, usada por Paulo no capítulo 11. Ele mostra como Paulo usa a imagem dos ramos naturais sendo quebrados devido à incredulidade, e os ramos bravos, os gentios, sendo enxertados, para destruir completamente qualquer arrogância gentílica. Deus continua fiel a Israel, e o endurecimento atual é parcial e temporário. A preocupação de Moore e Schreiner é defender a integridade do caráter de Deus ao longo da história. A Gaventa, por outro lado, lê esses mesmos capítulos não apenas como uma defesa da fidelidade de Deus a Israel, mas como o clímax da vitória de Deus sobre potências rebeldes. E isso nos leva ao tema do poder do pecado e da morte, Que é o grande diferencial da leitura dela. Ao longo de Romanos, o pecado com P maiúsculo não é tratado apenas como um deslize moral, uma infração de trânsito espiritual ou um mau comportamento pontual. O pecado é um mestre de escravos implacável. É um poder tirânico e cósmico do qual a humanidade não consegue se soltar com simples força de vontade. A narrativa não é sobre humanos quebrando regras e precisando de um pedido de desculpas. É sobre a humanidade inteira, aprisionada num campo de concentração espiritual, necessitando de uma operação militar de resgate iniciada pela cruz. Essa distinção entre precisar de perdão por infrações e precisar de resgate de uma escravidão cósmica altera completamente a postura com a qual o texto é lido. E, pensando na aplicação prática de toda essa pesquisa para quem vai acompanhar a série de capítulos que vem a seguir, nós extraímos das nossas fontes um guia de leitura. São 5 diretrizes práticas e fundamentais para manter em mente enquanto a gente navega por Romanos. A primeira diretriz, que surge do foco histórico do Schreiner e do Moore, é a de manter Jerusalém e a Espanha sempre no radar. Mesmo lendo parágrafos de teologia abstrata sobre a lei ou a predestinação, quem acompanha a carta precisa lembrar que Paulo é um homem sob extrema pressão logística. Ele está ansioso com o dinheiro da oferta que leva aos pobres em Jerusalém, teme ser assassinado lá e tem a mente fixada no seu projeto de chegar à Espanha. A teologia serve a um propósito missionário muito prático. Essa urgência muda tudo. Isso nos leva à segunda diretriz das nossas fontes, que altera a nossa percepção sensorial do texto. A recomendação de que devemos fazer o esforço de ouvir a carta, e não apenas lê-la silenciosamente. A estrutura retórica de Paulo é cheia de diatribe, Que é aquele estilo de argumentação que usa perguntas e respostas rápidas, debatendo com um oponente imaginário. A Gaventa brilhantemente lembra que isso foi desenhado para o ouvido, foi feito para ser performado por Febe numa sala mal iluminada, provocando exclamações, murmúrios e reações físicas na comunidade. O texto tem ritmo e volume. A terceira diretriz exige uma atenção redobrada à gramática, especificamente aos pronomes. Durante a progressão dos capítulos, é vital observar quando Paulo usa nós, referindo-se aos seus compatriotas judeus, e quando ele muda o alvo usando o vós, referindo-se aos cristãos gentios. Ele altera intencionalmente a mira da sua argumentação tática. No momento, ele desconstrói o senso de superioridade moral dos judeus que confiavam na lei, e no momento seguinte, ele aniquila a presunção arrogante dos gentios que achavam que Deus havia substituído Israel por eles. Paulo coloca ambos os grupos em total pé de igualdade debaixo da condenação do pecado, para então poder colocá-los no mesmo patamar debaixo da justificação pela graça. Ninguém escapa do diagnóstico e ninguém é excluído da cura. A quarta diretriz conecta diretamente com a teologia apocalíptica que discutimos, que é a personificação do pecado e da morte.
Ao adentrarmos especialmente os capítulos 5 a 8, a gente deve notar como essas palavras funcionam como agentes ativos. Paulo as descreve como entidades que reinam, que enganam, que pagam salários e que escravizam. E conhecer essa força literária impede que a leitura se torne um mero exercício de moralismo sobre melhorar o próprio comportamento e revela a gravidade letal da condição humana descrita na carta. E a quinta e última diretriz do nosso guia de leitura é a valorização integral do capítulo 16. É um equívoco muito comum na Igreja moderna ler o grande clímax doxológico do capítulo 15 e fechar a Bíblia, assumindo que o 16 é só uma lista telefônica antiga e irrelevante de nomes difíceis de pronunciar. Como as nossas fontes demonstram, as teologias mais altas e cósmicas de Paulo não pairam no vácuo das ideias platônicas. Elas aterrissam com força na lama da realidade. Elas encontram nomes reais, lares reais e pessoas reais enfrentando os perigos do Império Romano. E é notável que muitas dessas pessoas listadas são mulheres, atuando ativamente como líderes ministeriais, colaboradoras de ensino e patronas financeiras vitais do movimento cristão primitivo. A teologia de Romanos, no fim das contas, é profundamente e inegavelmente relacional. Se pudermos destilar a importância de tudo que investigamos nesse cruzamento de dados, a conclusão irrefutável é que a Carta aos Romanos não é um compêndio frio e sistemático de doutrinas assépticas, escrito por um acadêmico entediado. É uma carta pastoral urgente, tensa, suada e apaixonada. É a tentativa final e magistral do apóstolo Paulo de forjar a unidade entre um povo demograficamente e culturalmente fragmentado. Ele precisava preparar aquela comunidade não apenas para superar suas brigas mesquinhas de convivência, mas para entender a vitória cósmica de Cristo e participar de uma missão global e inédita. No nosso próximo encontro, faremos um mergulho exegético direto no capítulo 1. Veremos Paulo apresentar a sua tese bombástica de que não se envergonha do Evangelho e logo em seguida o acompanharemos construindo um cenário devastador sobre a realidade da rebelião humana. Mas antes de encerrarmos o nosso briefing teológico de hoje, a gente deixa um pensamento provocativo final para reflexão. Se a Carta aos Romanos foi originalmente performada em voz alta, de forma dramática, numa sala abafada e lotada por uma mistura incrivelmente tensa de escravos, comerciantes gentios e judeus recém-retornados do exílio, Que precisavam olhar nos olhos uns dos outros enquanto ouviam aquelas exortações, como será que o nosso hábito ocidental e moderno de lê-la, em silêncio absoluto, isolados no conforto e na privacidade de um quarto, acaba neutralizando, higienizando ou até mesmo distorcendo o estrondoso e comunitário evangelho cósmico que Paulo lutou tanto para comunicar? Fica a reflexão. Até a próxima exploração profunda.